Para entender mais sobre a assinatura desse decreto, a gente vai chamar a nossa correspondente Priscila Yasbeck. Já em tela também conosco, Américo Martins, que entra daqui a pouco. Mas Priscila Yasbeck, então, começando aqui nosso Giro Internacional. Pri, boa tarde. Oi, Débora. Boa tarde a você, ao Yuri, a todos que nos acompanham, ao Américo também em Londres. Débora, o Marco Rubio, secretário de Estado americano, acabou também de se manifestar e ele disse que o presidente Donald Trump e o secretário do Tesouro sancionaram o ministro Alexandre de Moraes no âmbito do programa de sanções global Magnitsky por graves violações de direitos humanos, e ele disse que este seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas e disse: as togas judiciais não podem protegê-los. Então foram as palavras aí desse post que foi feito pelo secretário de Estado Marco Rubio. E essa é a primeira vez então que uma autoridade brasileira é submetida a essa punição dentro da lei Magnitsky, que normalmente é aplicada a inimigos do país, a pessoas que estão ligadas a crimes e também à corrupção. Mas essa já é a quarta rodada então de sanções que foi de sanções impostas ao Brasil. Só lembrando, dia 9 de julho, Trump anunciou as tarifas de 50%. No dia 15 de julho, também anunciou a investigação sobre o que chamou de práticas desleais do Brasil. No dia 18 de julho, o secretário de Estado americano já tinha anunciado a revogação do visto do ministro Alexandre de Moraes e também de familiares e aliados. E para justificar essa medida, o secretário americano citou o processo que corre no STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu por tentativa de golpe de Estado, e agora então mais essas sanções que entram no âmbito da lei Magnitsky. Já era uma possibilidade a aplicação dessa sanção. O próprio Marco Rubio já tinha falado sobre isso quando ele foi questionado em maio pelo deputado republicano Corey Mills, que é um republicano trumpista e que tem contato com Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro vinha articulando com esse republicano que, em uma sessão do Congresso, questionou Marco Rubio sobre a possibilidade da aplicação de sanções, e ele já tinha dito que a caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não só viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil e atinge os americanos. Então, na ocasião, Marco Rubio já tinha antecipado que poderia haver algum tipo de sanção mais grave sobre as autoridades brasileiras e sobre Alexandre de Moraes. Além disso, também o subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, o Darren Betty, também fez uma publicação respondendo à publicação que foi feita pelo secretário de Estado Marco Rubio, dizendo que as sanções contra Alexandre de Moraes deixam claro que o presidente Trump leva a sério o complexo de censura e perseguição no Brasil, do qual Moraes foi o principal arquiteto, e disse: aqueles que foram cúmplices das violações de direitos humanos de Moraes devem tomar nota. Moraes já tinha sido alvo de críticas de Marco Rubio em outras ocasiões, desde quando Alexandre de Moraes tomou decisões em relação à regulação de redes sociais no Brasil. Uma das primeiras foi quando Moraes bloqueou o Twitter no Brasil em agosto de 2024. Na época, Rubio disse que essa era uma manobra para minar liberdades básicas. Também em fevereiro, Alexandre de Moraes foi processado pela empresa de Donald Trump de redes sociais, a Trump Media and Technology, em conjunto com a Rumble, depois de uma ordem de Moraes de bloqueio da Rumble, e essa ação foi movida na Flórida e questionou também o poder do ministro para tomar decisões sobre conteúdos postados na Rumble e também sobre a monetização desses conteúdos. Eu conversei agora há pouco também com um constitucionalista, com o Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, e ele falou algo interessante. Ele disse que, por mais que haja diversas opiniões sobre essa decisão do governo americano de uso da lei Magnitsky, ele falou que e que essa lei tenha sido usada historicamente contra inimigos e para coibir, por exemplo, atos de guerra. Ele falou que os Estados Unidos são a maior potência
econômica e que esse é um ato de soberania. Então, é algo que pode ser incontestável, porque é algo que diz respeito ao território americano. Então, o que ele disse é que o ministro Alexandre de Moraes poderia recorrer perante o judiciário americano se ele tiver patrimônios aqui nos Estados Unidos, mas ele falou que as chances de ele conseguir reverter esse tipo de situação, na sua visão, na visão de Gustavo Sampaio, que é mestre em direito internacional, são chances praticamente nulas. Ele também falou que nesse comportamento o presidente americano tem ali uma atitude que é contraditória com toda a história de relação entre os Estados Unidos e o Brasil, que sempre tiveram relações muito amigáveis, que é algo sem precedente, e também falou que é algo contraditório em relação à história americana, até porque o Brasil tem a independência que tem no seu poder judiciário como consequência da Constituição Republicana de 1891, quando o Brasil copiou a matriz de separação de poderes dos Estados Unidos. Então ele fala que essa decisão também é contraditória e também é uma decisão paradoxal. E aí ele falou que essa chance de êxito, então, de alguma reversão na justiça americana é uma chance próxima de zero, porque esse é um ato de soberania, então, do governo americano, e que normalmente a justiça americana ela acaba respeitando e acatando essas decisões que são tomadas pelo executivo. Ele até falou que recentemente algumas ações do executivo aqui nos Estados Unidos chegaram a ser questionadas por alguns juízes de instâncias inferiores, mas ainda assim o governo Trump ele tem vencido muitas dessas ações judiciais, então as perspectivas não são positivas também de uma reversão por vias legais, a não ser que haja uma decisão de recuo por parte do próprio governo americano. Eu volto com vocês.